Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer um pouquinho de exercícios para a gente lembrar aí sobre os filos que a gente tem aprendido? Então, pega lá sua apostila, página 61, a gente vai começar lá onde diz hora do estudo mesmo, né pessoal? Cada um aí na sua casa, mas vamos juntos. Lá no exercício 1 diz assim, ó, sobre poríferos assinale o que for correto. Galera, dentro do reino Animalia, a gente viu o quê? Vimos o filo porífera, o filo quinidária, filo plateumintes e filo nemateumintes. A gente viu 4 filos, né? Então vamos lembrar um pouquinho, né? Dos poríferos, aí diz assim, que nas esponjas asconoides, os coanócitos revestem a cavidade atrial. Pessoal, esponja asconoide, você está vendo um esqueminha dela no exercício 3, se você dar uma olhadinha na sua apostila. São aquelas esponjas de complexidade bem simples. A água entra pelos poros, já ganha o átrio e sai pelo ósculo. E no átrio tem aquelas células que no exercício 3 estão representadas de cor azulzinho. Então, elas ficam revestindo o átrio. Tudo certo, é o número 1. 2. Nas esponjas ciconoides, os coanócitos revestem apenas os canais radiais. Pessoal, esponjas ciconoides são as sícon, são aquelas que já possuem, além de poros, tem os canais inalantes e tem os canais exalantes. Esses canais inalantes, eles contêm, se abrem, né, nos coanócitos, tem coanócitos revestindo e depois se abre nos canais exalantes que dão para o átrio. Então, nas sícon, tá certo o que está dizendo aí, os coanócitos revestem esses canais, tá? Não revestem o átrio já é mais magrinho. Número 4, as esponjas leuconoides são aquelas do tipo leucon. São maiores e mais complexas, com dobramentos de parede, formando inúmeras câmaras flageladas. Aquelas câmaras vibráteis porque está cheio de coanócitos que ficam movimentando os seus flagelos. Também está correto. Número 8. Nas esponjas asconoides, o trajeto da água é poro, ósculo, átrio? Não, né? É poro, átrio, ósculo. Está ao contrário ali, então está errado. 16. A gemulação é um processo assexuado de reprodução e ocorre principalmente nas esponjas dulcícolas. Sim, correto. Lembram que as esponjas de água doce, elas possuem aquelas gêmulas que ficam enterradas no lodo, no leito do rio, quando o rio entra em escassez, né? Por falta de chuva. E depois de um tempo, quando volta às condições favoráveis, essas gêmulas contêm células que voltam a se multiplicar, refazendo as esponjas. Então, ficou correta. 1, 2, 4 e 8 são corretas. Exercício 2. Sobre esponjas também. Sua pequena capacidade regenerativa revela a desvantagem, interdependência e a diferenciação de suas células. Pessoal, pequena capacidade regenerativa, a esponja tem uma grande capacidade regenerativa, né? Então está errado. Vamos para 2. Não possuem sistema digestório. A digestão é exclusivamente intracelular, isso está correto. 3. Todas possuem espículas silicosas distribuídas pelo corpo que são urticantes e importantes para a defesa das espécies. Primeiro, nem todas têm espículas silicosas, tem espículas calcárias também. E tem esponjas que têm só o esqueleto orgânico, que é uma rede de espongina, que não é feito por espículas. Então, essa questão está errada. E lembrando, quando se fala em urticantes para a defesa, isso é uma característica dos quinidários, né? Então, está errado. Vamos para 4. Seus coanócitos criam uma corrente que faz a água circular no seu interior e sai pelo ósculo. Tá certo, é os flagelinhos que elas possuem. Então, corretas aí, 2 e 4, isso vai dar para a gente a letra C. Exercício 3. Indique na imagem o sentido do fluxo da água nas esponjas e descreva a quais funções vitais desses animais esse fluxo de água se relaciona. Bom, o que você vai fazer aí? Você vai pegar uma setinha, né, com a sua caneta, seu lápis aí, e vai fazer essa setinha entrando pelo poro, indo para dentro do átrio e saindo lá por cima pelo ósculo. É o sentido do fluxo da água. Pessoal, esse fluxo de água está ligado a quais funções nas esponjas? O que você me diria? Alimentação, muito bem, porque vai trazer lá o plâncton para esses animais. O que mais? Reprodução vai trazer espermatozoides de outras esponjas, obviamente, tá? E oxigenação também, né? Então, tá ligado a essas funções aí, tá certo? Vamos passar para o número 4? Em relação agora ao filo quinidária.
Os quinidários são aquáticos, diblásticos e com simetria radial, sendo encontrados em duas formas, os pólipos que são fixos e as medusas que são móveis. Correto, né, minha gente? Tudo certo sobre quinidários. A digestão nos quinidários é extra e intracelular e não há aparelho respiratório, circulatório ou excretor, e o sistema nervoso é difuso. Também está correto, aqui dá para lembrar das funções vitais dos quinidários. Você sabe que eles já têm boca, já tem uma cavidade digestória onde a digestão começa, sendo extracelular, aí as células lá músculo-digestivas absorvem os alimentos e termina a digestão dentro das células. Vamos para 3. Nos quinidários, a reprodução sexuada ocorre por brotamento. Reprodução sexuada não, né, pessoal? É assexuada por brotamento. Errado. 4. Os corais e as anêmonas do mar são exemplos da classe dos sifozoários. Galera, corais e anêmonas têm forma de pólipo. Eles pertencem à classe Anthozoa, onde só tem pólipos, tá? Dentro desta classe. Então, tá errada a número 4. Corretas aí 1 e 2. Letra E. Número 5. Em janeiro deste ano, na ilha Hamilton, no norte da Austrália, um turista britânico faleceu em decorrência do envenenamento por uma água-viva, ou mãe da água ou medusa sem véu, figura ao lado, do tamanho de um amendoim. Pensa, gente, a água-viva tem o tamanho de um amendoim, né? Antes de morrer, o turista apresentou taquicardia e hipertensão e não pôde ser salvo, pois não há antídoto conhecido para o veneno deste animal. As águas-vivas são selenterados pertencentes à classe dos sifozoários. O veneno desse animal está presente em células denominadas quinidócitos ou quinidoblastos, que são as células urticantes. Pensa, esse é o grupo daquelas vespas marinhas, né, pessoal? O veneno é extremamente potente aí causa aí o choque anafilático, né? E outras reações aí como aumento da pressão, aceleração dos batimentos cardíacos. Pequenininha, né? E extremamente tóxica. Então, 5 ficou letra B de bosque, tá? Vamos lá? Número 6. Os quinidários são animais aquáticos de corpo mole e gelatinoso, cujos representantes mais conhecidos são as águas-vivas, as anêmonas do mar e os corais. A coluna da esquerda tem 3 classes de quinidários e a da direita características. Então, vamos numerá-las? Vamos ver aí. Passa a maior parte do ciclo de vida como medusa, é da espécie Aurelia. Então, é da classe Sifozoa, tá? Número 2. Possui somente o estágio de pólipo em seu ciclo de vida, os corais, só os pólipos, galera, que a gente falou no exercício anterior. Então, é a classe Anthozoa, número 3. Passa a maior parte do ciclo como pólipo, exemplo a hidra. Então, é da classe Hidrozoa número 1. Fazendo a associação certa, vai ficar a letra A. Vamos lá, número 7. Os recifes de corais são formados pelo depósito de materiais calcários e pela ação de certos organismos. Apesar da enorme biodiversidade, essas formações desenvolvem-se apenas nos mares de águas quentes, como águas claras e pobres em nutrientes e plâncton. Os principais organismos formadores de recifes pertencem ao filo Quinidária, né? Os corais são quinidários, e a classe Anthozoa, que a gente já percebeu aí nos exercícios anteriores. Letra D de dado. Exercício 8. Não é correto afirmar sobre os plateumintes, vermes parasitas de vida livre, que se encontram entre os filos mais basais na árvore filogenética entre os metazoários. Metazoários são animais pluricelulares, né? Então, o que não é certo falar sobre os plateumintes? Letra A diz que eles têm um trato digestivo incompleto. Isso está correto, é igual ao quinidário, né? É incompleto, falta o ânus. Na letra B diz que as planárias são parasitas. As planárias são de vida livre, pessoal. Aqui está o erro. É essa que você vai marcar. Vamos ver a letra C, diz que alguns são monóicos. Nos plateumintes, a gente viu que praticamente a maioria é monóica. A planária é monóica, a tênia é monóica, os esquistossomos é que são dioicos, né? Então, alguns monóicos, a maioria é monóica, né? Então, aí na questão aí para considerar, tem alguns monóicos? Tem. Então, tem monóicos e dioicos. Então, vamos considerar a letra C como certa. D, alguns são dioicos, é o que eu acabei de falar. Letra E, a excreção nesse grupo ocorre nas células flama? Ocorre. Então, as planárias jamais são parasitas, ok? Número 8, letra B de bosque. A gente vai dar uma puladinha no 9 e vamos para o exercício 10.
O 10 tem lá o dono do Garfield conversando com ele e diz assim, ó, na tira de quadrinhos, faça referência a um verme parasita. Que verme que ele está falando lá? Ele está dizendo lá no quadrinho do meio que ele tinha ido ver lá uma palestra, né, sobre veterinária, e o título era O Ciclo de Vida da Tênia. Então é sobre esse verme parasita que eles estão falando. Vamos ver o que é certo falar sobre a tênia. Trata-se de um nemateuminta hermafrodita. A tênia é um verme achatado nesse sentido, né? Então ela é um plateuminta, pessoal, não nemateuminta, tá errado. B. Apresenta simetria bilateral, corpo cilíndrico e amplo celoma. Simetria bilateral sim, corpo cilíndrico não, é achatado, e também não tem celoma, são acelomados. Letra C. Várias espécies desse verme que utilizam o ser humano como hospedeiro definitivo têm o porco como hospedeiro intermediário. Várias espécies desse verme, só a espécie da Taenia solium, tá? Que tem o hospedeiro intermediário, o porco. Então, não. É o verme causador da esquistossomose? Não, é da teníase, né, pessoal? Então, não. Ao ingerir ovos do parasita, o ser humano passa a ser o seu hospedeiro intermediário, podendo apresentar cisticercose. Corretíssima, lembram dessa? Se você faz o papel do porco ou do gado, se você come lá no caso os ovos com a vegetação que você não lavou muito bem ou ingerindo com a água, os ovos têm um esporão, eles perfuram a mucosa intestinal, vão para a corrente sanguínea e a larva se insista na musculatura e preferencialmente no cérebro. Isso é cisticercose. Então, tá correto aí a letra E, tá? Na número 11, diz assim, uma questão do Enem. Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou dos diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Então, você vê ali os 4 quadros, né? Dá uma boa olhada. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm de terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas carregando ao colo um garoto, choramingando remelento. Bom, no texto de Portinari, algumas das pessoas descritas provavelmente estão infectadas com verme Schistosoma mansoni. Os homens de enorme ventre bojudo corresponderiam aos doentes da chamada barriga d'água, tá? Fica a barriga bem enorme, né? Os braços e pernas magrinhos. No ciclo de vida do Schistosoma mansoni e as condições socioambientais de um local são fatores determinantes para a maior ou menor incidência dessa doença. O aumento da incidência da esquistossomose deve-se à presença de... Bom, vamos ver aqui. Letra C. Indivíduos infectados e de hospedeiros intermediários e ausência de saneamento básico. É bem isso, né, pessoal? Pessoas doentes defecando na natureza, os ovos atingem as águas paradas, as larvas que eclodem dos ovos entram nos caramujos, aí dos caramujos saem aquelas larvas com cauda bifurcada que vão entrar na pele do ser humano. Então, o hospedeiro intermediário é o caramujo, ausência de saneamento básico, não tem o tratamento do esgoto antes de ser despejado no rio. Então, tudo isso colabora para a doença esquistossomose. Então, a número 11 é a letra C. A próxima questão diz o seguinte lá, ó, texto para a questão 12 e 13. A Lagoa Azul está doente. Vou dar uma lidinha rapidinho aqui, tá? Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da cidade no município. A situação era mais grave com relação a 3 doenças, doença de Chagas, esquistossomose e ascaridíase. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. A proposta 1, promover uma campanha de vacinação. A 2, promover uma campanha de educação da população com relação às noções básicas da higiene, incluindo fervura da água. A 3 era para construir redes de saneamento básico. A 4, melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosqueteiros de filó. 5, era realizar campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos em lagoas. 6, aconselhar o uso controlado de inseticida. E 7, drenar e aterrar as lagoas do município.
Diz o seguinte na 12, em relação à esquistossomose, tá? A situação é complexa, pois o ciclo de vida do verme que causa a doença tem vários estágios, incluindo a existência de um hospedeiro intermediário, que é o caramujo aquático, né? Que é contaminado pelas fezes das pessoas doentes. Analise as medidas propostas, o combate à doença terá sucesso se forem implementadas. Então, de todas essas propostas para a esquistossomose, galera, quais têm efeito prontamente para essa doença, para combater essa doença, digamos assim? Então, seria a proposta de saneamento básico, né? Lembre-se, se o esgoto fosse tratado, não teria águas contaminadas. As águas não seriam contaminadas e quando se fizesse irrigação, também não contaminariam as verduras, tá? Então, essa proposta que fala do saneamento é a 3. E a outra seria o quê, galera? Realizar campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas, em águas paradinhas, onde pode ter o caramujo. Então, seriam as propostas 3 e 5, letra E. Na 13, fala que para combater as caridíase, lembra das caridíase, doença causada pela lombriga, que você ingere os ovos da lombriga em água e alimentos contaminados. A proposta que terá maior benefício, com certeza, né, gente, seria o saneamento básico, tá? É a número 3, é a letra B de Bosque. Muito bem. A número 14, a gente vai relacionar o nome do parasita à doença. Vamos lá lembrar um pouquinho? Vamos ver aí. Esquistossoma mansoni. Letra A é qual doença mesmo, galera? Vai ser... Aqui não tem exatamente... desculpa, eu falei o nome da doença, né? A gente vai falar o nome da doença, porque algumas afirmativas ali até falam o nome da doença. Ou o local onde o verme adulto vive, dentro do ser humano, tá? Então, o esquistossoma mansoni causa esquistossomose, ou barriga d'água, cujos vermes permanecem ali nas veias, na entradinha do fígado. Então, a gente vai relacionar o A com a letra D, tá? Com a letra E, que é o fígado. Muito bem. Taenia solium. A Taenia solium, vamos ver aí o que a gente pode dizer dela. B. Bom, cuja larva se chama cisticerco. A Taenia adulta vive no intestino e o cisticerco na musculatura, né? E no cérebro. Muito bem, Ancylostoma duodenale. Esse aqui está relacionado à doença do amarelão, ou ancilostomose, vive também no intestino. Então, a letra C do ancilóstoma tem que ficar D, amarelão, né? Volkereria bancroft é o nome científico do verme, popularmente é conhecido como filária, causa elefantias e vive nos vasos linfáticos. Então, D tem que ficar a letra C. E Ascaris lumbricoides é a doença causada pela lombriga, ascaridíase, e esse verme fica no intestino, tá? Então, ascaridíase aí, letra E, tem que ficar a letra B de bola. Fazendo essa relação, vai dar a letra E, pessoal. O exercício 14 fica a letra E. 15. Os nematóides são vermes de corpo cilíndrico, esguio e alongado, afilado nas extremidades anterior e posterior. Vivem em ambientes de água salgada ou doce, no solo, em órgãos vegetais ou ainda em tecidos de diferentes tipos de animais. A lombriga, exemplo conhecido de nematóide, não possui sistema digestório completo. Os nematelmintes são os primeiros animais da escala zoológica que já apresentam sistema digestório completo. Começa na boca, tem um tubo digestório e termina no ânus, tá? Então, isso tá certo. Simetria bilateral, sim. Intestino, sim. E sistema circulatório, não, né, pessoal? Ainda nós não falamos nenhum desses animais, eles não apresentam nem sistema circulatório e nem sangue, tá? Então, é a letra D. 16. Os nematóides ou nematódios, tanto faz, são animais vermiformes de vida livre ou parasitária encontrados em plantas e animais, inclusive no homem. Sobre as características presentes em nematódios, considere as afirmativas a seguir. Corpo não segmentado, coberto por cutícula. Isso está certíssimo, eles são lisos. E lembre-se que os parasitas eles têm uma cutícula protetora contra os nossos ácidos orgânicos, né? Então tá certo. Trato digestório completo, os nematóides sim, tá? Já começa na boca e termina no ânus. Órgãos especializados para circulação, não, a gente acabou de falar que não. Pseudoceloma, sim, é uma cavidade que não é totalmente delimitada pela mesoderme. Então aí todas certas menos a 3, isso vai dar a letra D de dado para nós. Galera, terminamos aqui essa parte e eu convido a vocês para ir lá rapidinho no caderno de atividades comigo. A gente vai fazer o seguinte, ó, um lembrete bem bacaninha, só de completar, dos 4 filos, tá? Então, eu estou no caderno de atividades, na página 24, e a gente vai fazer isso para cada filo. Vamos começar com o porífera, exercício 1.
Completa as frases, tá? Vamos ver adequadamente aí. Poríferos. Apresentam o corpo formado por inúmeros poros. Não há organização celular nos tecidos. São sésseis. Sésseis significa fixos na sua fase adulta, pessoal. E obtém alimentos por filtração. Os flagelinhos dos coanócitos movimentando a água pegam alimento, né? Eles filtram o alimento da água por filtração. Não apresentam um sistema nervoso e, portanto, são classificados como aneuromiários. São animais aquáticos, sendo que a maioria é marinha. A complexidade corporal varia entre os 3 tipos anatômicos, do mais simples ao mais complexo. Quais são, então? Ascon, Sicon e Leucon. Reprodução. Qual que é por brotamento? Assexuada. Laceração ou gemulação. Então, nós temos esses 3 tipos. O brotamento, a laceração e a gemulação são formas de reprodução assexuada. Já na penúltima linha ali, sexuada, podendo ser monóica ou dioica, com fecundação interna, desenvolvimento indireto e a formação da larva anfiblástula. Olha que joinha aí, né, para você lembrar dos poríferos. Vamos dar uma puladinha, vamos lá para a página 26. Vamos fazer a mesma coisa para os quinidários. São animais aquáticos, predominantemente marinhos. Antigamente eram conhecidos como selenterados. Apresentam ectoderme e endoderme, sendo, portanto, diblásticos. Não apresentam ânus, por isso o sistema digestório desses animais é considerado incompleto. O blastóporo origina a boca e por isso são animais protostômios. São neuromiários e acelomados, não tem celoma, são bem achatados, né? Apresentam simetria, são bem achatados, desculpa, voltando um pouquinho ali. São, digamos assim, por serem diblásticos, né, pessoal, eles não têm a mesoderme, não tendo o terceiro folheto, então por isso não tem o celoma. Para quinidários não se menciona muito essa questão do celoma porque eles só são diblásticos, tá? Mas se você mencionar, então a gente fala acelomado. Ok, apresentam simetria radial, vários planos para obter metades iguais. Principal tipo celular é o quinidócito ou quinidoblasto, que são aquelas células urticantes. Formas do corpo. O pólipo é uma forma fixa e medusas são as formas livres. Realizam reprodução assexuada e sexuada, como os poríferos, né? E em alguns casos com a formação de larva plânula, é o nome da larva dos quinidários, plânula. Tudo bem? Vamos passar lá para os plateumintes. Está na página 28. São conhecidos como vermes achatados, existem animais de vida livre e outros parasitas. Apresentam ectoderme, mesoderme e endoderme, sendo, portanto, triblásticos. São os primeiros animais em que a mesoderme aparece, triblásticos. Não apresentam ânus. Sistema digestório incompleto, por isso. O blastóporo origina a boca, então também são protostômios. São neuromiários e acelomados, não apresentam celoma. Apresentam simetria bilateral. A distribuição de nutrientes ocorre por difusão e osmose. Os sistemas circulatório e respiratório são ausentes. O sistema excretor é formado por células flama ou solenócitos. O produto nitrogenado excretado é amônia. Realizam reprodução assexuada ou sexuada e, como não há fase larval, o desenvolvimento é direto. Lembrando lá das planarinhas, né? No caso, aqui nós temos um detalhe, né, pessoal? Realizam reprodução sexuada e assexuada, tá certo? Como não há fase larval, o desenvolvimento é direto. No caso das planárias, o desenvolvimento é direto. No caso de esquistossomos, no caso de tênias, é indireto, eles possuem larvas, tá? Então, tomar cuidado, às vezes aqui não tá omitido o restante, né, do conteúdo, mas esse direto é só para planárias. Se você quiser colocar planárias ali entre parênteses, beleza? Muito bem.
Vamos fazer o último aí para os nematodas ou nematódios nemateumintes. São conhecidos como vermes cilíndricos. Eu acho que eu não comentei a página, mas está na 31, tá? São considerados como vermes cilíndricos, a maioria de vida livre, mas existem espécies parasitas, são triblásticos e protostômios. São neuromiários e pseudocelomados, celoma parcialmente revestido por mesoderme. Apresentam simetria bilateral. A distribuição de nutrientes ocorre por meio do líquido pseudocelomático, aquilo que a gente comentou com vocês, né? Eles não têm sangue ainda, nenhum desses animais. Alguns têm intestino ramificado para distribuir bem o alimento vai por difusão de célula para célula. Esses contêm o líquido dentro do celoma, lá do falso celoma, que vai fazer a função de sangue. Então, tudo certo em relação a isso. Os sistemas circulatório e respiratório são ausentes. O sistema excretor é formado por tubos em H. Se escrevem mesmo, tubos em, faz a letra H, tá? O principal produto nitrogenado excretado é a amônia também. São animais dioicos, ou seja, apresentam sexos separados. Os nemateumintes são todos dioicos aí, tá? Apresentam ali dimorfismo sexual, o macho é menorzinho, tem a caudinha enrolada, então são dioicos nesse caso aqui. Então é isso, minha gente, ó, fizemos aí uns quadros rápidos para lembrar de características de todos os grupos, mas tem muito mais exercícios aqui ainda, tá? Nesse caderno de atividades, o interessante seria você fazer. A gente vai cobrar de vocês através de testes, então dá uma olhadinha nesses outros exercícios, deixa as dúvidas lá para a gente comentar com vocês depois, tá? Então, até uma próxima aula, estejam bem, estejam firmes e estudando, né, pessoal? Não esquece de se organizar na sua rotina e dar uma olhadinha todos os dias no conteúdo e nos exercícios. Beijos e até a próxima!